Senhoras e senhores, bora lá para mais um vídeo e muita gente ainda continua na dúvida se o iPhone XR vale a pena ou não agora em 2025. Inclusive eu já até trouxe um vídeo falando um pouco mais sobre isso lá no comecinho do ano, só que de lá para cá algumas coisas mudaram, inclusive sobre a nova atualização do iOS, que é o novo iOS 26, que tá para ser lançado nos próximos meses. Então, fica aquela dúvida, e agora, com essa nova atualização, o iPhone XR tá valendo a pena ou não? E vamos tirar essas dúvidas, então confere aí. Senhoras e senhores, me chamo Gabriel e bora lá para mais um vídeo e hoje falando mais um pouco sobre o iPhone XR, se você tá na dúvida de comprar ele, será que vale a pena ou não? Lembrando que eu vou indicar alguns outros modelos de celulares também nesse vídeo, inclusive alguns iPhones, e o link deles vão estar todo aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, sempre com os melhores preços. Então se algum deles te interessar, clica ali no link que tá sempre com os valores atualizados. Então bora começar falando um pouco mais do iPhone XR. Para quem não sabe, o iPhone XR foi lançado lá em 2018, mais especificamente em setembro. Então ele já tem algum tempo de lançamento, mas é um celular que tem boas configurações até hoje. Então assim, você vê que é um celular que, por mais que já tenha passado alguns anos do lançamento dele, ele continua tendo vários pontos positivos que eu vou comentar. Um ponto que muita gente acabou ficando na dúvida sobre o iPhone XR é por conta da atualização, já que ele ficou de fora da atualização do novo iOS 26, que estava previsto para ser o iOS 19 e tinha rumores que talvez o iPhone XR fosse entrar nessa atualização. Só que agora que foi divulgado, na realidade eles pularam direto pro iOS 26 e vai ser atualizado a partir do iPhone 11. Então o iPhone XR acabou ficando de fora da lista. Então é um aparelho que não atualiza mais. A última atualização dele realmente é o iOS 18. E aí, logicamente, com isso tem aquela dúvida: putz, será que vale a pena ainda comprar um celular que não tem mais atualização? Será que ele continua sendo uma opção razoável? Ou vale mais a pena talvez pegar o iPhone 11 ou pegar um iPhone mais forte? Então, para isso, vamos esclarecer alguns pontos sobre o iPhone XR. Vamos começar falando um pouco mais então sobre a configuração dele. Ele tem um processador Bionic A12, que é um processador que mesmo nos dias atuais entrega um bom desempenho. É um processador que continua entregando um bom desempenho mesmo nos dias atuais, até pela faixa de preço que você encontra o iPhone XR hoje. De memória RAM, ele tem 3 GB de memória RAM e de armazenamento você encontra ele com 64, 128 ou 256 GB de armazenamento, sendo que a versão mais comum de achar é de 64 GB. E lembrando mais uma vez que por mais que ele tenha só 3 GB de memória RAM, para quem já usou iPhone sabe, eles são muito bem otimizados, então mesmo que tenha apenas 3 GB, você consegue ter um bom desempenho. Muito Android de 4 GB de RAM e às vezes 6 GB de RAM não consegue entregar um desempenho que o iPhone XR entrega, então não dá para levar só em consideração o fato dos 3 GB de memória RAM, porque realmente ele é um celular muito bem otimizado, o sistema é muito bem otimizado, então tem que ver o contexto geral ali para realmente saber se vale a pena ou não. Partindo então agora para a tela, ele tem uma tela de 6.1 polegadas de 60 Hz, sendo uma tela LCD. É uma tela que, se você for levar em consideração as telas que temos hoje em dia, mesmo em celular mais barato, deixa um pouco a desejar, porque realmente é uma tela só de 60 Hz e é uma tela LCD, então deixa um pouquinho a desejar, mas a gente tá falando de um celular que foi lançado em 2018, então aí, pô, já tem 7 anos de lançamento, então é logicamente não teria a qualidade das telas que tem hoje em celulares mais baratos. Um ponto positivo do iPhone XR é a questão de câmera. Mesmo sendo um celular lá de 2018, um celular que hoje você encontra relativamente barato, ele tem boas qualidades de câmera. Então você vai ter uma câmera de 12 megapixels traseira e uma frontal de 7 megapixels e, cara, ele faz gravações em 4K. Então realmente é um celular que você vai encontrar na faixa de preço mais baixa, mas que ele tem uma boa qualidade para foto e principalmente para vídeo. Então se você quer um celular barato que entregue boa qualidade em vídeo, o iPhone XR começa a ser uma boa opção, porque realmente ele já grava em 4K e a qualidade é muito boa. E gravação na câmera frontal é apenas em Full HD. Questão de bateria, ele tem uma bateria de 2.942 mAh, é uma bateria relativamente menor, só que mais uma vez, o sistema ele é muito bem otimizado, então é uma bateria que tem uma boa durabilidade. E não, muita gente fica naquela, cara, a bateria do iPhone não dura, é horrível. A bateria do iPhone normalmente é menor que a bateria do Android, mas igual eu falei, tem uma boa otimização do sistema. Os processadores Bionic também não consomem tanto. Então, por mais que seja uma bateria menor, você tem uma boa durabilidade. E, logicamente, você tem que se atentar à saúde dessa bateria, porque o iPhone XR você não vai encontrar novo, é só usado. Então, você vai ter que ver, tá com quantos por cento de saúde? Mais um ponto. Essa bateria já foi substituída? É uma bateria realmente original? É uma bateria primeira linha, segunda linha, então tudo isso tem que levar em consideração também, porque é lógico que vai interferir no consumo. Outro ponto que ninguém fala é se você já tem peça trocada, principalmente tela.
em tela paralela, é muito comum ter um consumo um pouco a mais ali da questão da bateria. Então, às vezes você percebe a diferença de autonomia, às vezes por conta de uma peça paralela. O iPhone XR, ele tem 4G, tem NFC e um ponto muito positivo dele também, que ele já tem Face ID. Então você já consegue cadastrar o teu rosto e desbloquear apenas com a facial. Isso é um ponto muito positivo pela faixa de preço que ele está sendo vendido hoje. Mesmo sendo um celular lá de 2018, você vê que isso é um ponto que vale muito a pena por já ter NFC, por ter Face ID. São coisas que em celulares mais baratos hoje em dia você não vai encontrar tanto opcional. Ele também tem som estéreo, que é o fato que você vai ter dois alto-falantes no aparelho, um na parte de cima e um na parte de baixo, traz uma qualidade muito melhor em áudio. E a questão do NFC, que você pode cadastrar o seu cartão e fazer pagamentos por aproximação. Tem muito celular barato que você não vai conseguir encontrar com NFC e som estéreo. Então é um outro ponto a ser levado em consideração no iPhone XR. Cara, e questão de valores, que muita gente se pergunta, o iPhone XR hoje usado, você encontra ele na faixa de 800 a 900 reais. É lógico, depende muito de onde você mora, tem lugar que vai ser mais caro, tem lugar que vai ser mais barato, mas normalmente usado você vai encontrar nessa faixa de preço e, como eu falei, novo você não vai encontrar mais. Então você vai ter que acabar lidando com um iPhone usado ali, mas tem o ponto positivo que, se você se atentar nessas questões de configuração, de ver se já tem peça substituída ou não, fica um pouco mais fácil. E se você comprar em loja, a maioria das lojas vai dar 3 meses de garantia. Tem muita loja ainda que trabalha com iPhone XR usado. Então, no geral, será que vale a pena ou não? Vamos levar em conta que nessa faixa de preço tem muito Android bom, lógico, que entrega boas configurações, entrega até tela com taxa de atualização melhor, só que o iPhone XR é um celular muito completo. Se você está realmente buscando um iPhone, por mais que ele não atualize mais, ele continua sendo um celular que entrega um bom desempenho pela faixa de preço que ele é vendido. Isso porque você consegue rodar jogo, você consegue ter uma boa qualidade em câmera, você consegue ter um celular que não vai ficar travando o tempo todo, tem uma autonomia de bateria relativamente boa, é um celular que tem uma bateria que vai durar aí quase o dia todo, mais uma vez, levando em conta se não é uma bateria trocada. E é um celular que você consegue encontrar ele com 128, 256. Então, no geral, tem opções de Android que você consegue pegar novo nessa faixa de preço? Tem, inclusive configurações que são maravilhosas, que entregam um bom desempenho. Tem Moto G34, tem o A16 que tá um pouquinho mais caro que isso, mas você já encontra ele na faixa de uns R$1.000. Tem o A15 que tá um pouco difícil de encontrar a versão 5G, mas a versão 4G ainda tá sendo vendida numa faixa de preço boa. Só que você leva em consideração que o iPhone XR entrega muito desempenho. Esse é o ponto a ser levado em consideração. É um celular que não vai receber atualização? Sim, mas ele continua entregando um bom desempenho. Então, se você tem a pretensão de comprar o celular que seja um pouco mais barato, mas que consiga te atender em desempenho, em qualidade de câmera, é um celular que tem som estéreo, NFC, tem Face ID, então ele tem bastante benefício, sendo que é um celular que você encontra uma faixa de preço abaixo dos R$1.000. Então, na minha opinião, ele continua sendo uma boa opção se você realmente não quer gastar muito no celular. Se você agora tá pensando em gastar um pouco mais, aí tem opções de Android que vale mais a pena. Se você tem preferência em celular novo, cai pro Android que vale mais a pena. Agora, se você não tem essa preferência, não precisa ser novo, eu só quero um celular que me entregue um bom desempenho, que me atenda para a necessidade do dia a dia. Então o iPhone XR continua sendo uma boa opção. E mais uma vez, você também não pode comprar o iPhone XR pensando em usar ele por muito tempo. Ah, eu tô comprando aqui, vou pagar... encontrei por R$700, vou comprar, mas é um celular que eu vou usar aí 2, 3 anos. Cara, não pense assim, porque aí sim você pode se frustrar. É um iPhone que é para quebrar um galho, digamos assim. Você não vai comprar ele pensando em usar 2, 3 anos. É um celular que, se você for comprar agora, espere trocar daqui um ano e meio. Aí talvez esse celular já não consiga te atender da maneira ideal. Só que, no geral, mais uma vez, eu acho que vale a pena. É um celular que eu teria, já tive inclusive o iPhone XR. É um celular que, pela faixa de preço que ele está sendo vendido, é muito completo. Dá para achar até mais barato desse valor que eu comentei. Só que, igual eu falei, depende muito de onde você mora. Mas a média de preço é essa que eu comentei. E um celular nessa faixa de preço que entregue tudo isso que o iPhone XR entrega é um pouco mais difícil de achar. Então, na minha opinião, continua valendo a pena. E se você tiver essa preferência de iPhone e quiser investir um pouquinho mais, aí tem outras opções, como o iPhone 12, o iPhone 13. O iPhone 13 é um celular também que entrega muito desempenho e hoje em dia tá ficando cada vez mais barato. Outro ponto do iPhone XR, falando em ficar mais barato, é que
agora que foi divulgado que ele não vai ter a atualização do iOS 26, a tendência é que ele baixe mais ainda de preço. Agora já tá para ser lançado o iPhone 17 também. Nos próximos meses a gente já vai conferir o lançamento do iPhone 17, que inclusive vai ter o iPhone 17 Air. Então a tendência do iPhone XR é baixar mais ainda de preço. Então se você encontrar ele mais barato ainda do que eu falei, entregando tudo isso que ele entrega, é um celular que vale a pena sim. Mas basicamente é isso, eu trouxe esse vídeo mais uma vez, já que eu já tinha comentado algo parecido no começo do ano, mas como teve essa questão de atualização de sistema, muita gente ainda ficou na dúvida se vale a pena ou não, já passou um tempo, mas na minha opinião é um celular que ainda vale a pena pela faixa de preço que ele é vendido. Espero que tenha tirado um pouco das suas dúvidas. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que isso me ajuda muito. E aqui toda semana tem vídeo falando pra vocês sobre celulares, pra você não fazer a escolha errada e principalmente não perder dinheiro, né? Então se você gostou, se inscreve aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!